Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus o Cristo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 36 e 37, disse claramente e sem meandros que o dia e a hora da sua segunda vinda ou do fim dos tempos ninguém, absolutamente ninguém sabe. Deus, o Todo-Poderoso, não revelou a ninguém. Portanto, queridos irmãos e amigos, não deem crédito, não deem importância a previsões que alguns pastores, bispos, missionários, profetas, etc., fazem sobre o dia e a hora da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São pessoas sem conhecimento bíblico e irresponsáveis que querem enganar os incautos. Jesus o Cristo, no Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículo 4, disse: acautelai-vos e que ninguém vos engane. Meus queridos irmãos e amigos, nós vemos pelas redes sociais que quando surgem alguns acontecimentos que envolvem toda a humanidade, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra entre Israel e o Hamas, pandemia, etc., surgem comentários fantasiosos e desconexos de alguns comentaristas bíblicos sobre a vinda de Jesus o Cristo. Mas é importante salientarmos, porque são detalhes que às vezes passa desapercebidamente, que o próprio Jesus, falando da sua vinda, disse que as guerras, rumores de guerras, fome, peste, falsos profetas, terremotos, multiplicação da iniquidade, falta de amor, etc., tem que acontecer. É mistério que aconteça. Mas disse Jesus, ainda não é o fim. E Jesus nos adverte para não ficarmos assustados com esses acontecimentos. Leiam por gentileza no Evangelho segundo Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 6. Mas é imprescindível que o povo de Deus esteja sempre apercebidos, alertas e preparados para esse grande e glorioso dia. Portanto, as guerras, terremotos, fome, pestes, etc., não são prenúncios de que o fim do mundo chegou, mas são advertências para ficarmos alertas, apercebidos e já ir nos preparando. Meus queridos irmãos e amigos, agora prestem muita atenção no que vou lhes dizer. A Bíblia apresenta dois importantes acontecimentos que, quando estiverem se concretizando, aí sim, todos devem se preparar
porque Jesus, o Cristo, já está reunindo os seus anjos para buscar o seu povo. Quais são esses dois acontecimentos finais? Primeiro, o Evangelho, o reino de Deus, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14. Primeiro acontecimento, repetindo, o Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Palavras de Jesus o Cristo. Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá dizer que não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, doutrina elaborada por Deus lá no céu para a igreja. Como anda a pregação do Evangelho no mundo? Prestem atenção. No mundo temos hoje um pouco mais de 8 bilhões de pessoas e um total de 7.351 idiomas. 7.351 idiomas. Pelos dados de 1919, lá se vão 5 anos, 5 bilhões e 600 mil pessoas têm acesso à Bíblia completa em 694 idiomas. 805 milhões de pessoas têm acesso somente ao Novo Testamento em 1557 idiomas. 411 milhões de pessoas têm acesso somente a algumas partes da Bíblia em 1129 idiomas. Portanto, 6 bilhões e 800 mil pessoas já conhecem a Bíblia em 3.380 idiomas. Representa 89% da população mundial. Sendo assim, 11% ou 1 bilhão de pessoas, mais ou menos, ainda não tem conhecimento da Bíblia. Ainda é um grande desafio, porque esses 11% representam 3.971 idiomas. Qual é o segundo grande acontecimento que deixa claro que chegou o fim do mundo ou chegou o dia da segunda vinda de Jesus o Cristo? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, escreveu: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A Bíblia Viva diz: quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, então de repente o desastre virá sobre eles, tão súbito como as dores de parto de uma mulher quando nasce o seu filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma,
não haverá onde esconder-se. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses são conhecidas como cartas escatológicas, porque quase todos os capítulos terminam falando da vinda de Jesus o Cristo. Neste versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que quando o mundo anunciar que a paz, segurança e prosperidade, virá repentina destruição. Meus queridos irmãos e amigos, dentro da Agenda 2030 da ONU, há 17 objetivos e 169 metas que visam transformar o mundo inteiro. Exemplos: erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água limpa e saneamento, igualdade de gênero, etc, etc, etc. São 169 metas. E no objetivo de número 16, fala da paz, da segurança, da justiça e instituições eficazes. O judaísmo ensina que em breve o mundo se elevará, o mundo se transformará completamente e não haverá mais catástrofes, guerras, fome. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, quando o mundo atingir esse estado, quando todos disserem a paz e segurança, preparem-se, porque Jesus o Cristo está reunindo os seus anjos para buscar a sua igreja, para a sua gloriosa e inadjetivável vinda. Fique com Deus, um grande e carinhoso abraço.